Eu estou lendo aqui o Evangelho de João, no capítulo 21, no momento em que, após a ressurreição, Jesus aparece pela terceira vez aos apóstolos. E ocorreu que, nesta ocasião, Jesus falou algo para Pedro que o deixou, de certa forma, irritado. Jesus, por 3 vezes, exorta Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, te amo. E Jesus diz para Pedro: então, apacenta as minhas ovelhas. E uma segunda vez, Jesus repete as mesmas palavras, a mesma exortação: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes. E Jesus diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Ainda uma terceira vez, Jesus insiste: Pedro, tu me amas? E Pedro, já irritado, diz: Senhor, tu sabes. E Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Se nós isolarmos esse texto do contexto em que ele foi dito, nós vamos ter a impressão de que Jesus é alguém repetitivo, é alguém redundante, é alguém chato, que repete desnecessariamente as coisas. Mas se nós o aplicarmos no contexto em que ele foi dito, nós vamos ver que Jesus tem a razão em insistir com Pedro. Pedro, por diversas vezes, já havia perdido o foco do objetivo de Jesus. Pedro queria atacar fogo nos samaritanos. Pedro queria pegar a espada. Pedro cortou a orelha de Malco. Pedro estava sempre desfocando o objetivo do reino de Deus em Cristo. Em função desses desvios todos, é que Jesus exorta por 3 vezes a Pedro, insistindo de que Pedro deveria cuidar das ovelhas. Este é o objetivo central, fulcral, único de um pastor, de um bispo, de um apóstolo: é cuidar das ovelhas. Jesus insistiu, e quando nós lemos as epístolas de Pedro, nós percebemos que ele amadureceu para esse nível de compreensão do que seria cuidar das ovelhas. Dito isto, novamente esta palavra caberia aos ouvidos de dezenas de pastores em nosso tempo, especialmente os televisivos. Porque hoje o que nós vemos são líderes, são apóstolos, são bispos, são pai-apóstolos, cuidando não das ovelhas. O que nós vemos hoje são pastores apacentando terra, apacentando dinheiro no banco, apacentando avião, apacentando iate, apacentando carros, apacentando tudo que é relativo a questões desta vida. Perderam o foco. Se não, vejamos, quando um pastor vai para a igreja pedir dinheiro para as pessoas, ele está preocupado com a conta no banco. Ele não está preocupado com as ovelhas. Quando um pastor pede para as ovelhas sacrificarem no monte, ou pedem para as ovelhas dar o salário todo, ele está preocupado com as coisas desse mundo.
com os poderes desse mundo e não em apacentar as ovelhas. É o que nós vemos hoje. Os pastores televisivos, boa parte deles, tem até aviões caríssimos. E o cuidado com esse instrumento é grande. E eles gastam dias e mais dias e horas planejando, cuidando, vendo as rotas, cuidando da fuselagem e esquecem de cumprir aquilo que Jesus os mandou fazer, cuidar das ovelhas. Se você disser, mas pregador, você pode citar exemplos? Posso, para o bem deles e para a advertência de outros. Por exemplo, posso citar Valdomiro Santiago, o apóstolo, preocupado em ampliar suas terras. Ele cuida muito bem das terras. Posso citar Malafaia, ele cuida muito bem do avião dele. Posso citar Macedo, ele cuida muito bem do templo que está construindo, o templo de Salomão. Posso citar Feliciano, ele cuida muito bem da sua estrutura denominacional. E assim, isso se multiplica. Dezenas e dezenas de pastores cuidando de outras coisas, senão de apacentar as ovelhas. E é para o bem desses homens que eu digo. Eu digo para vocês que eu citei aqui, irmãos, o dia do Senhor virá. Ele virá buscar a sua igreja. E o que vocês têm concentrado, construído, e mimado e estabelecido, para quem será? E vocês podem me dizer, olha, mas é necessário que tenhamos isso tudo para que a gente pregue o Evangelho. Vocês esquecem que os apóstolos levaram quase todo o Império Romano a Cristo sem nada disso. A necessidade disto, de se ter estruturas gigantescas, é um peso muito grande. Que o Senhor possa esclarecer em vossas mentes a necessidade de vocês olharem com bondade, com carinho, com misericórdia, com atenção, com cuidado para as ovelhas. Quem cuida de ovelha não está preocupado com estruturas, com mega estruturas. Quem cuida de ovelha está preocupado com os mais simples, os mais pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas. Toda essa estrutura vai pesar contra vocês. Toda esta riqueza concentrada vai pesar contra vocês. E apesar disto, apesar de tudo isto, de toda esta pomposidade, o Senhor tem alcançado e salvado pessoas que com vocês convivem. Porque o amor de Cristo passa por cima disso tudo, desta redoma de purpurina. A vontade de Deus é tão grande em salvar que eles passam por cima disso tudo. Não é necessário isso. As coisas devem ser simples. O avanço do Evangelho deve ser levado de maneira simples. A pregação do Evangelho deve ser levada de maneira menos pomposa possível. Enquanto mais estrutura, mais distanciamento da ação de Deus. Enquanto mais estrutura, mais confiança na estrutura e menos confiança no poder e na ação de Deus. Como aconteceu naquele período de Esther, quando ela foi avisada por Mardoqueu que se ela não se posicionasse corretamente, a salvação viria, mas ela seria condenada. É o que está vendo hoje.
assim como Esther, que protegida naquele palácio, pensou em salvar, em ajudar as pessoas, assim é hoje com muitos dos nossos apóstolos, pastores e bispos, protegidos em sua redoma, com suas denominações próprias, com toda a sua infraestrutura, com todo o seu dinheiro, com toda a sua pomposidade, pouco pensam nas ovelhas. Mas a mesma palavra para Esther, dita por Mardoqueu, é a mesma que serve para cada um de nós hoje. Se nós não falarmos da salvação de Cristo, a salvação virá de qualquer maneira em Cristo Jesus. Mas corremos o risco, se prestarmos atenção às estruturas humanas e não ao que Jesus mandou fazer, corremos o risco de termos lutado em vão, da semente da fé ter caído não em terra boa, ter caído sim, ter caído nos nossos corações, mas ter caído em espinhos. E com o tempo, com o cuidado das coisas desta vida, pode vir o desvio. Então, irmão, pastor, apóstolo, bispo, cuida das ovelhas. Esta é a palavra de Jesus. A palavra é esta: cuida das ovelhas. Não fiquem engaiolados neste poder, com dinheiro no banco, com aviões. Saiam de suas redomas. A palavra de Deus diz: Jesus virá para buscar a sua igreja, e a igreja vai com Jesus para o céu. E o que vocês têm? Para quem será? Essa mega estrutura que vocês estabelecem, para quem será? Todo esse dinheiro investido em coisas e não em pessoas, para quem será? Só serve para uma coisa: para engrandecer os vossos próprios nomes. Não é para engrandecer o nome de Jesus. Estrutura nenhuma engrandece o nome de Jesus. O nome de Jesus não se engrandece com estruturas. O nome de Jesus só se engrandece com ações de bondade e caridade, nas ações de relacionamento humano e no coração do homem. Não cresce em outro lugar. Que o Senhor possa fazer você compreender isto, porque esta é a verdade explícita no Novo Testamento.